Tour de France, o maior evento esportivo do planeta. Uma corrida de bicicletas com 21 etapas ao longo de 23 dias no mês de julho, na França. Pode parecer confuso se você não está acostumado a acompanhar corridas de bicicleta. Diferentes vencedores todos os dias, diferentes camisas, mas a gente veio facilitar a sua vida e contar os segredos da maior volta ciclística do mundo. O Tour de France é uma das 3 grandes voltas do ciclismo, mas é disparado a mais importante. O vencedor conquista a sonhada camisa amarela, o prêmio mais importante do ciclismo mundial. A história do Tour começou em 1903. O Henri Desgrange, que era editor de um jornal chamado L'Auto, teve a ideia de promover uma volta ciclística à França para vender mais jornais. A primeira edição teve 2.500 quilômetros disputados em apenas 6 etapas e foi vencida pelo Maurice Garin, um jovem que conquistou a maior margem da história, 2 horas e 59 minutos de vantagem sobre o segundo colocado. De 1903 até hoje foram 111 edições, porque o Tour só foi interrompido nas 2 grandes guerras mundiais. No entanto, essa é uma história bastante masculina. O Tour sempre foi exclusivo para os homens. As mulheres só puderam participar de uma edição única em 1955, depois de 84 a 89, uma edição um pouco mais curta que a masculina, e de 2014 a 2021 em uma prova de uma única etapa, o La Course by Le Tour. Foi só em 2022 que o Le Tour de France Femme começou a existir e vai para sua 3ª edição esse ano. O Tour de France é dividido em 21 etapas realizadas ao longo de 23 dias, com 2 dias de descanso. Ao final de cada uma das etapas, o cronômetro é parado. O primeiro atleta a cruzar a linha é considerado o vencedor da etapa. E o atleta que tem o menor tempo acumulado de todas as etapas até aquele dia é considerado o líder da classificação geral e tem o direito de vestir a camisa amarela. No Tour de France, há basicamente 4 tipos de etapas. As etapas planas, as de média montanha ou onduladas, as etapas de montanha e as etapas de contrarrelógio. As etapas planas favorecem os atletas mais velozes, chamados de sprintistas. Ao final dessas etapas, normalmente o pelotão chega muito junto e sem diferenças significativas de tempo. A classificação ao final dessas etapas conta pontos para a camisa verde, de líder por pontos. As etapas onduladas e de média montanha dificilmente provocam uma grande diferença na classificação geral do Tour, mas são uma boa oportunidade para os atletas de equipes menores ou mais jovens aparecerem, devido às fugas. As fugas são quebras no pelotão por grupos menores, que normalmente se formam no começo das etapas. Por isso, apesar de serem etapas longas, é tão legal assistir o Tour de France desde o comecinho. As etapas de montanha são normalmente as mais decisivas para a classificação geral e exigem dos atletas um condicionamento muito específico. São ciclistas capazes de fazer muita força por muito tempo, com uma potência relativa ao peso muito alta. As montanhas do Tour de France são classificadas de 4 a HC, de acordo com seu nível de dificuldade. As subidas mais fáceis são as de nível 4, as categoria 1 são extremamente duras e as HC são as subidas hors categorie, ou seja, fora de categoria. Elas oferecem mais pontos e normalmente maiores diferenças de tempo ao final das etapas para os líderes da prova. As subidas mais longas e duras oferecem as melhores oportunidades para os ciclistas que brigam pela classificação geral conseguirem vantagem sobre seus adversários. As montanhas são importantes, mas a classificação geral não se resolve só nas escaladas. As etapas de contrarrelógio também são uma oportunidade para os principais atletas se destacarem, uma vez que o tempo é individual. Larga um atleta de cada vez, sem o benefício do pelotão e sem a possibilidade de ajuda das equipes, ou seja, é cada um por si. Para os ciclistas que brigam pela camisa amarela, é importante andar muito bem nos contrarrelógios e nas etapas de montanha, mas ter muita atenção para não perder tempo nas etapas planas e de média montanha. No Tour de France, os atletas competem por equipes profissionais. São 22 times com 8 atletas cada um, totalizando 176 atletas. Todos os ciclistas competem com os uniformes dos times, com algumas exceções. Os campeões mundial, continentais e nacionais usam variações das camisas dos times com as bandeiras respectivas. Também há camisas especiais para os líderes das classificações do Tour. São 4 camisas.
O jornal L'Auto, aquele que deu origem ao Tour de France lá em 1903, era impresso em amarelo. Por isso foi utilizada a mesma cor para a camisa de líder. A camisa amarela, em francês maillot jaune, é entregue ao final de cada etapa para o ciclista com o menor tempo acumulado. Ao final da 21ª etapa, o ciclista campeão geral do Tour de France fica com essa camisa amarela. A segunda camisa prioritária é a camisa verde, ou maillot vert. Ela é entregue ao final de cada etapa e ao final do Tour de France para o líder por pontos, ou seja, o líder da classificação de metas intermediárias e das chegadas. Normalmente, a camisa verde é vencida por um sprintista, e a Specialized tem bastante história com ela. Peter Sagan é o recordista de camisas verdes, com 7, entre os anos de 2011 e 2019. Mark Cavendish também conquistou 2 camisas verdes pela Specialized. Mas ele tem outro recorde, são 34 vitórias de etapa, o mesmo número de Ed Merckx, um belga que correu nos anos 70. O britânico corre em 2024 e tem chance de se tornar recordista isolado em número de vitórias do Tour de France. But Renshaw is too fast for Oz, but look at the run of Tyler Farron coming on the right, and Mark Cavendish gets it on the line. A terceira camisa mais importante é a camisa de bolinhas, ou maillot à pois. Ela é entregue para o líder da classificação de montanhas, as metas intermediárias e de finais de etapa com chegadas ao alto. Por fim, existe a camisa branca, que é entregue para o melhor jovem na classificação geral. Jovem é considerado, no masculino, os atletas de até 25 anos de idade e no feminino, até 23. Quando um atleta é líder de mais de uma classificação, a prioridade é camisa amarela, depois verde, depois maillot à pois e, por fim, a branca. Se um atleta for líder de mais de uma classificação, o segundo colocado na classificação não prioritária é quem veste a camisa na etapa seguinte. A premiação total do Tour de France masculino é de 2,3 milhões de euros, sendo que 500 mil vão para o vencedor da camisa amarela. Além disso, os vencedores das camisas verde, branca e maillot à pois embolsam cada um 25 mil euros. No Tour de France Femme avec Zwift, que já tem a maior premiação do ciclismo feminino mundial, o prêmio total é de 500 mil euros, ao final de 8 etapas. O Tour de France é disputado apenas por ciclistas profissionais. Essa grande massa de atletas que disputa a prova é conhecida como o pelotão. Na prova masculina, são 22 times de 8 ciclistas, ao passo que na feminina as equipes têm 7 atletas. Por ser a prova mais disputada do mundo, só as principais equipes têm acesso a ela. Todos os times de World Tour são convidados para o evento, além de algumas equipes que são as líderes da classificação global entre as equipes Pro Tour no masculino ou Continental no feminino. Não basta ser o melhor ciclista. Normalmente, as equipes são estruturadas em torno de 1 ou 2 ciclistas e seus objetivos principais. Os atletas que trabalham para os líderes são conhecidos como gregários, ou domestiques em francês. Entre os objetivos das equipes podem estar a classificação geral, a camisa amarela ou um top 10, a classificação por pontos, vitórias nas etapas ou a classificação por equipes, que é obtida a partir das somas dos resultados dos 3 melhores atletas por etapa de um mesmo time. As equipes que brigam pela classificação geral normalmente têm vários escaladores, que vão dar o ritmo para os seus líderes no começo das etapas de montanha. Já as equipes que brigam pela camisa verde normalmente têm velocistas, que vão embalar os seus sprintistas ao final das etapas. A história do Tour de France tem 4 pentacampeões. O primeiro foi Jacques Anquetil. O segundo, o belga Ed Merckx, considerado o maior ciclista da história. Bernard Hinault foi o terceiro pentacampeão e o último campeão da França, em 1985. E por fim, Miguel Indurain, da Espanha, conquistou o pentacampeonato de forma consecutiva, que é inédito até hoje. A gente fala dos 7 títulos do Lance? Melhor não, né? Entre os ciclistas que ainda disputam o Tour de France, Chris Froome é o maior vencedor, com 4 títulos. Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, os grandes favoritos de 2024, têm 2 títulos cada um. Pogacar também é o único atleta na história a conquistar 4 vezes a camisa branca de melhor jovem. Mas ele não foi o campeão mais novo do Tour de France. Henri Cornet foi o campeão mais jovem da prova, na edição de 1904, quando tinha apenas 19 anos. Já o campeão mais velho foi Firmin Lambeau, em 1922. Ele tinha 36 anos quando conquistou seu título.
O recorde de participações no Tour de France é do francês Sylvain Chavanel. Foram 18 largadas e 16 chegadas em Paris. Aliás, 2024 vai ser a primeira vez na história que Paris não faz parte do circuito do Tour de France. Isso acontece por causa dos Jogos Olímpicos e por isso a chegada será em Nice. O esloveno Tadej Pogačar, além dos 2 títulos e das 4 camisas brancas, foi o único atleta, além de Ed Merckx, a conquistar 3 camisas na mesma edição do Tour de France. Isso nas edições de 2020 e 2021. Merckx fez a mesma coisa em 1969, sua primeira participação no Tour. A Specialized levou a camisa amarela do Tour 2 vezes. A primeira delas em 2010 com Andy Schleck, que na época competia pela Saxo Bank. E a segunda em 2014 com o italiano Vincenzo Nibali, que competia pela Astana. Falando em Itália, a edição 2024 começa em Firenze, a primeira vez na história que começa no país. O Grand Départ na Itália é para comemorar os 100 anos da vitória de Ottavio Botecchia, o primeiro italiano campeão do Tour de France. No entanto, é a 26ª vez que o Tour de France começa fora da França. Isso acontece porque é muito interessante para outras cidades ou países receberem a Grand Départ, ou a largada do Tour, e movimentarem o turismo em torno do ciclismo. Depois da largada em Firenze, serão realizadas 3 etapas na Itália. E aí começa realmente a Volta da França, que também passa este ano por San Marino e Mônaco. Serão aproximadamente 3.500 quilômetros com 52.230 metros de ganho de altimetria que acabam na cidade de Nice, com um contrarrelógio individual. Aliás, o contrarrelógio na etapa final de 1989 foi responsável pela menor margem da história na camisa amarela. Em 2024, não ter a famosa chegada festiva em Paris pode ser um ótimo sinal, garantindo emoção até a última etapa do Tour de France. Para quem acompanha ciclismo, a dinâmica do pelotão parece óbvia, mas tem muitos fatos curiosos por trás. Por exemplo, uma equipe do Tour de France tem mais ou menos 35 pessoas trabalhando diretamente com os 8 atletas que competem. Cada time leva entre 50 e 60 bicicletas, 3 carros, um caminhão cozinha, 80 pares de rodas e 60 correntes reservas para uma prova como o Tour de France. Os times da Specialized usam prioritariamente a Tarmac SL8 e nas etapas de contrarrelógio a Chive. As rodas são da Roval e a diferença é que a Soudal Quick-Step usa componentes da Shimano, enquanto a Bora Hansgrohe usa SRAM. O Tour de France é como se fosse a Fórmula 1 do ciclismo. É nele que são validadas todas as tecnologias de roupas, acessórios e equipamentos que eventualmente chegam para nós, ciclistas. O Tour de France 2024 começa no dia 29 de junho em Firenze, na Itália, e vai até o dia 21 de julho em Nice, na França, passando por San Marino e Mônaco. O percurso passa por 4 cadeias de montanha: os Apennines, na Itália, o Grand Massif, na região central da França, os Pirineus e os Alpes. Os quase 3.500 quilômetros são divididos em 21 etapas da seguinte forma: 8 etapas planas, 4 etapas onduladas, 7 etapas de montanha, sendo 4 delas com chegada ao alto, e 2 contrarrelógios, totalizando 60 quilômetros. A etapa de abertura, em Firenze, já promete uma boa disputa, porque é uma etapa de média montanha com quase 4.000 metros de ganho de altimetria. Mas se nada de interessante acontecer nas 3 primeiras etapas, a quarta promete. Ela sai da Itália, em Pinerolo, e vai a Valois, na França, com montanhas clássicas que já foram palco de vitórias de Fausto Coppi, por exemplo, como o Sastrieri e o Galibier. A 7ª etapa, ainda no primeiro bloco do Tour de France, é o primeiro contrarrelógio. São 25 km planos que tem boas chances para Remco Evenepoel, atleta da Soudal Quick-Step. Mas o momento mais aguardado do primeiro bloco do Tour de France é a 9ª etapa. Apesar de plana, ela tem 14 segmentos de gravel na região das Ardennes e pode dar uma boa bagunçada na classificação geral. Na segunda semana de competição, a ação se desenvolve no Massif Central e depois nos Pirineus. A etapa rainha, que é a 15ª da competição, acontece nos Pirineus e tem 3 montanhas, incluindo o Col du Périssur e o Plateau de Bay, que prometem uma excepcional briga na classificação geral antes do segundo e último dia de descanso. A 19ª etapa, na última sexta-feira do Tour, tem 3 montanhas dificílimas:
o Col de Var, o Cime de la Bonnette, que é o ponto mais alto da Europa, a 2.802 metros de altitude, e o Isola 2000, uma estação de esqui com chegada ao alto que define o campeão da etapa. A penúltima etapa ainda é em montanha e acontece na região dos Alpes Marítimos, mas nós só vamos conhecer o campeão do Tour de France 2024 na última etapa, um contrarrelógio de 33 km entre Mônaco e Nice, com duas subidas, a La Turbie e o Col d'Huez. Para você saber o que esperar deste Tour de France, os dois grandes favoritos são Tadej Pogačar, da Eslovênia, do time UAE, e Jonas Vingegaard, atual bicampeão da Visma Lease Bike. Correndo por fora tem dois atletas da Specialized, o Remco Evenepoel, da Soudal Quick-Step, e o Primož Roglič, da Bora-Hansgrohe. O Tour de France tem transmissão ao vivo todos os dias nos canais ESPN e Star Plus. Mas só aqui nos canais da Specialized Brasil você acompanha os destaques e as principais curiosidades. Vejo vocês aqui. Au revoir!